Cris vai compartilhar a palavra conosco. Vamos orar por ela? Você pode estender suas mãos para cá, orar por ela junto comigo? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela vida da Cris, da família dela, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por mais uma vez a sua filha estar aqui, Pai, para servir ao Senhor e para edificar a nossa vida. Que o Senhor a use, Pai, com poder, com unção, com sabedoria, para que as palavras que ela disser nessa noite sejam aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Que o Senhor a use e que seja realmente o Senhor falando através dela, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Eclesiastes 3. A gente vai ler do capítulo 1 até o versículo 8. Amém? Podemos? Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Quero te pedir, Pai, que seja o Senhor, a falar aqui, aos nossos corações através da minha vida, Senhor. Te peço nessa noite que o Senhor venha usar mesmo a minha vida, Pai. Esvazie de mim, que seja o Senhor. Que essas palavras não venham de mim, Pai. Agradeço pela vida de cada jovem que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Jovem de 0 a 100, tá, Maurinho? Tá, Valdete? Amém. Então, Laís me ligou segunda-feira perguntando se eu podia trazer a palavra hoje. E eu falei, Laís, me dá um tempo para pensar. Porque a minha vontade, primeiramente, aí foi dizer não. Eu acho que não é tempo de falar. Porque aí eu até conversei com o José, eu falei assim, amor, porque agora, eu gosto de falar daquilo que eu estou vivendo, e o momento que eu estou vivendo, é um momento de luto. Então, eu falei, não sei se as pessoas, a gente não vem aqui na frente para falar sobre luto, O luto é da nossa família, a igreja chorou com a gente, mas é um momento nosso, Mas Deus, Ele ministrou no meu coração, que era tempo de falar sobre o tempo. E aí eu falei com a Laís que eu ia pensar, que eu dava a resposta para ela à noite. E aí o Senhor não me deixou dizer não. Mas confesso que eu cheguei ali, eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu devia ter falado não. Quase que eu falei com José, vai lá e prega no meu lugar. Porque a gente vive assim, uma montanha-russa de emoções, Tem dia que a gente está bem, consegue ficar bem, tem dia que nem tanto, Então, a gente fica mais emotivo, Mas eu pensei, vocês já estão acostumados a me ver pregar chorando mesmo, então, hoje pelo menos eu tenho uma desculpa. Tem pelo menos um pretexto aí, para o choro, Hoje vocês, perdoam o choro aí, já estão acostumados. E fico feliz de ver a casa cheia, Aí muito, muito bom ver a casa cheia aí, Tantos jovens aí que nós tivemos a honra, de estar juntos aí por 5 anos, E de vez em quando nós estaremos por aí também. Enfim. Mas vamos aí, a palavra. Eu queria falar um pouquinho sobre o tempo, Eu coloquei o nome dessa palavra, não sei se era ali, mas eu coloquei o nome dessa palavra, tudo tem seu tempo. Esse texto que a gente leu aí, no livro de Eclesiastes, eu gosto muito dele, Já citei ele algumas vezes aí. Eu gosto muito desse texto. O livro de Eclesiastes, alguns atribuem a autoria a
Salomão, mas né, não se sabe ao certo se foi Salomão quem é que escreveu, né, o livro de Eclesiastes. E o primeiro versículo, ele começa falando o seguinte: tudo tem seu tempo determinado. Aqui, quando você olha esse primeiro versículo, né, o autor do livro de Eclesiastes, né, ele está atribuindo, porque quando você pensa determinado, quem determinou esse tempo? Quando ele fala que tudo tem seu tempo determinado, ele está atribuindo isso, quem determinou esse tempo é Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é falando a respeito da soberania de Deus. Deus, ele determina planos, propósitos para a nossa vida e existe um tempo para que isso vai acontecer dentro da nossa vida. Existe um plano, um propósito ali ordenado por Deus e Ele quem determina o tempo da nossa vida, né? Existe tempo para todas as coisas, existe tempo para casar, né, Vinícius? Existe tempo para estudar, existe tempo para tudo. Recentemente estava conversando com Vitória e Marquinhos, falei, não, Vitória recentemente estava vivendo o tempo de estudar, ela se formou na faculdade, né? Ela, talvez eu não tive tanto tempo, né, para dedicar às coisas do Senhor, mas para todas as coisas existe um tempo. Para tudo na vida tem esse tempo, e esse tempo ele é determinado pelo Senhor na sua vida. Ele já está determinado. Nada do que a gente faça muda aquilo que Deus determinou. Então, para tudo tem um tempo. E o segundo versículo, ele vai falar... antes do segundo versículo, desculpa. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 9, fala o seguinte: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo, né? Existem 2 termos aí, né, que a gente usa. Kairos é o tempo de Deus. E Cronos é o tempo cronológico que nós estamos acostumados com ele. E o tempo de Deus, talvez ele foge ao nosso entendimento, a cronologia de Deus. A gente está acostumado com esse tempo aí composto de meses, anos, dias, né? Esse tempo que nós estamos, o tempo cronológico, o Cronos. Mas o tempo de Deus, ele é totalmente diferente daquilo que nós sabemos, ele foge à nossa capacidade de entendimento. Então, muitas das vezes, para nós, existe um tempo de espera que ele é demorado, mas nesse tempo de espera existe um propósito, existe algo, Deus trabalhando dentro daquele propósito no tempo de espera dele. E aqui em 2 Pedro fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. É difícil, é complexo para a gente entender o tempo de Deus. Mas a gente precisa entender que a gente tem que descansar nesse tempo de Deus. A gente tem que encontrar descanso dentro do tempo de Deus, porque no tempo do Senhor existe um propósito, existe algo acontecendo nas nossas vidas, existe algo sendo trabalhado dentro de nós, no tempo de Deus. Então, entender primeiro, é importante a gente entender que o tempo dele é diferente do nosso. As coisas não acontecem no nosso tempo, sim no tempo dele. E aí, nisso, entender isso, a gente tem que depois também buscar descanso. Encontrar descanso dentro do tempo de Deus, Kairos. Dentro do tempo do Senhor, a gente tem que encontrar descanso porque a espera nem sempre é fácil. Né, Vinícius? Hoje vou usar o Vinícius. Né, Vinícius? Vinícius querem casar, né? A espera nem sempre é fácil. Mas tudo foi traçado por Deus, né? Deus, ele traçou esse tempo de espera que está dentro do propósito dele para nossas vidas. Deus, ele está além do tempo e não está sujeito às limitações temporais
as nossas limitações temporais. O tempo de Deus, ele é diferente do tempo humano e ele está acima e além da nossa compreensão temporal. A gente não, entender os pensamentos de Deus é complexo, a gente não vai conseguir. A gente tem que aprender a descansar no tempo de espera do Senhor que Ele colocou para a nossa vida. A parte B do versículo 1 aí que a gente leu, fala assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. Existe um propósito divino na vida de cada um de nós. Existe esse propósito e existe um propósito divino em cada ação dentro do tempo. Deus, ele tem planos para todos nós. E esse propósito requer talvez um tempo. O tempo de quem? Não o seu, não o nosso. O tempo de Deus. É importante ter a compreensão e saber esperar o tempo de Deus. Davi, ele foi ungido muito jovem a rei. Ele foi ungido rei. Na época ele já, Saul estava desagradando a Deus. E Deus, ele pediu Samuel para ungir Davi. Davi foi ungido muito moço, rei. Só que Davi, ele tinha entendimento que não era o tempo dele ser rei. Apesar dele já ter sido ungido rei, não era o tempo. Houve um tempo de espera na vida de Davi, que ele precisou esperar, aguardar aquele tempo para ele ser rei. Ele creu, acreditou na promessa, na unção, ali ele foi ungido rei, mas ele sabia que tinha um tempo. Não era o tempo ainda, enquanto Saul vivesse. Inclusive, quando Saul perseguia Davi, tentando matar Davi, Davi teve a chance de matar Saul, mas Davi ele não fez, porque ele falou que não podia tocar no ungido do Senhor. A gente poderia pensar, não, mas Saul estava perseguindo Davi, Saul era pecador, Saul já não agradava mais o coração de Deus, mas Davi não. Davi ele entendeu que não era o tempo, porque ele entendia que Saul, ele era ungido do Senhor e que ele não poderia tocar em Saul. E ele nem pensava no reinado enquanto Saul estava vivo. Então ele teve o tempo de espera dele, Ele compreendeu que havia uma espera, mesmo que ele já havia sido ungido rei, havia uma espera para ele assumir o trono. Enquanto Saul não morreu, ele não assumiu o trono, apesar que ele já havia sido ungido do Senhor. Os próximos versículos aí, falei do versículo 1 de Eclesiastes. Os próximos versículos aí, ele vai mostrar que a nossa vida ela é repleta de ciclos. Tem ciclos que são naturais e inevitáveis na nossa vida. E aí, do 2 a 8, ele vai falar a respeito disso. Ele fala de nascimento, de morte, tempo de plantar, de colher, tempo de chorar, de rir, entre diversos outros aí que vai falando ao longo do texto. De vários tempos, de várias situações, de contrastes que acontecem na nossa vida. E esses contrastes, eu comparei esses contrastes às estações do ano. A gente vive no Brasil aqui, A gente conhece as características aqui das estações do ano. São ciclos que passam, Ali a gente tem, primeiro, começa o ano com o verão, A gente começa o ano com o verão. O que é característica do verão para mim? O verão é caracterizado por dias quentes. Eu, particularmente, eu amo o verão, Tem gente, a briga de quem a gente ama o verão, amo o frio. Eu, particularmente, eu amo o verão. Mas, mesmo quem ama o frio, há de concordar comigo que o verão, os dias são mais bonitos, Pode ser que vocês não gostem do calor, mas os dias são mais bonitos, os dias são mais longos. Eu acho que os dias são mais alegres também no verão, Mesmo quem não gosta do verão. Mais alegre, não estou falando do calor, gente. Tá? Então, para mim, esse é o verão. Depois do verão vem o outono. O que é a característica maior do outono? O outono, quando a gente fala do outono, eu penso em frutos. É o momento que mais, que as plantas, que as árvores dão frutos. Só que o outono, ele é caracterizado também por um momento que as árvores, que estão com as folhas verdes, aqui no Brasil não é tão característico isso, mas lá nos Estados Unidos, você vê bem a passagem
do verão para o outono, o outono para o inverno. O outono é bem caracterizado lá, bem característico lá, porque as folhas, elas são verdes, elas começam a perder, a tomar cor amarelada, e aí depois as árvores começam a perder as folhas. Vai chegando perto do inverno, as árvores começam a perder as folhas aí. Então, é tempo de colheita no outono, mas também é tempo de sacrifício das folhas. Foi assim que eu caracterizei o outono. O inverno, os dias são mais curtos, tem menos sol, né? Anoitece mais rápido, né? Tem frio. Eu acho o inverno um pouco mais triste. Os animais hibernam, né? Tem muitos animais que hibernam no frio, se escondem, né? No frio. Então, isso para mim caracteriza o inverno. E a gente tem a primavera, que para mim é a estação mais bonita, né? É a estação das flores. É onde o teu clima é o mais agradável, né? Temperaturas mais amenas, mas é onde tudo floresce, tudo é bonito, né? As flores, né? Então, para mim, a primavera, ela é a estação mais bonita, aí, né? É o tempo do renascimento das plantas, né? Você está saindo do inverno, as plantas renascem novamente, as folhas, né? Ficam mais verdes, né? E, como eu já falei, tem as flores, né? A nossa vida, a gente pode caracterizar também os ciclos da nossa vida, comparar ele com as estações. Todos nós passamos por estações, estações boas, tá? Dias felizes, dias floridos, tempos de colheita, tempo de sacrifício das flores, tempos tristes. A gente vive esses momentos na nossa vida, mas são ciclos. Eu quero mostrar para vocês que assim como as estações do ano, isso acontece na nossa vida, esses são ciclos. Esses ciclos, eles têm início e têm fim. Talvez eles não sejam tão caracterizados como as estações do ano, né? As estações do ano acontecem numa sequência ali, né? Verão, outono, inverno, primavera, depois volta verão. Talvez na nossa vida não vai ser assim, né? Não vai ser verão, não vai ser nessa sequência. Dias felizes, depois você começa aí, né? Tempo de colheita, ou tempo de sacrificar algo, ou dias tristes, momentos difíceis. Não, pode ser que você saia de um extremo ao outro, mas a gente vive esses ciclos. Esses ciclos, eles acontecem na nossa vida também. Assim como as estações do ano, existem esses ciclos na nossa vida. E o que a gente precisa entender é que coisas boas têm início, têm fim. Coisas ruins têm início e têm fim. E vai acontecer na vida de todo mundo. Todos nós vamos passar, né? Porque esse ciclo na nossa vida, ele é inevitável. É isso que a mensagem de Eclesiastes, uma das mensagens de Eclesiastes 3 traz para nós. 3, do 1 ao 8 traz para nós. Que a nossa vida faz parte, existem ciclos, são ciclos que existem na nossa vida, ciclos são naturais e inevitáveis na nossa vida. Okay. Na nossa vida, a gente existem, né? Como eu falei, existem os contrastes, né? Em relação a questão da gente passar por problemas ou então por estar em dias bons, dias felizes. Existem esses contrastes na nossa vida. E, como eu falei, tudo é um ciclo. A questão que é importante é a gente saber viver cada estação. Se você permitir viver a sua estação e encerrá-la no seu devido tempo, você estará aceitando os ciclos do propósito divino para a sua vida. A gente tem que aprender a viver a estação, a nossa estação. Entendendo que essa estação, ela vai ter um início e um fim. Seja ela boa ou seja ela ruim. A gente tem que aprender a aceitar as estações e viver elas no tempo certo. A gente tem que saber viver um momento. Existe um momento para cada coisa na nossa vida. E a gente tem que aceitar vivê-las e encerrá-las também no momento certo. O entendimento de que tudo tem um propósito, ele pode trazer consolo e significado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida. E é aqui, né? É aqui que eu quero falar da Laura. Difícil não falar dela hoje, né? Muito difícil não falar dela aqui. E a gente prometeu falar dela, né? Ela vai ficar sempre na nossa memória.
nos nossos corações. No dia que eu vi a igreja aqui, no dia do velório dela, foi triste, mas foi muito emocionante para nós. Ver o tanto de gente que aquela menininha de 8 anos alcançou. Quem veio aqui viu tanto de gente que passou por aqui para vê-la, né? Para estar com a gente aqui. Não por mim, pelo Josiel, mas por ela. Tanto que essa menininha, tanto de gente que ela alcançou. Então eu entendo que ela cumpriu o propósito dela aqui na Terra. Existia um propósito divino na vida dela e ela cumpriu esse propósito. Nós estamos vivendo a estação do inverno lá em casa, né? Tempo de luto. Mas a gente entende que existe tempo para todas as coisas. E esse tempo ele foi determinado por Deus. Era o tempo dela, o tempo de morrer, né? Todos nós temos o nosso tempo de morrer, temos o nosso tempo de nascer, o tempo de morrer. O tempo dela chegou, né? Chegou tão cedo, né? Mas eu entendo que Deus ele foi nos preparando para isso também. Ao longo do último ano, eu vinha conversando, a Laura passou por muitas internações, a saúde dela foi ficando cada vez mais precária, mais difícil, a gente vendo muito sofrimento na vida dela. E se vocês falassem para mim assim, que 2 anos atrás, que eu perderia a Laura, eu acho que a Laura iria morrer, eu acho que eu falaria para vocês que eu morreria junto com ela. Mas os últimos 2 anos foram anos de muito sofrimento para ela. E eu aprendi, com tudo isso, que sofrimento ele gera desapego. O que isso significa? O sofrimento ele gera desapego, porque quando eu comecei a vê-la sofrendo tanto, eu entendi que o Senhor estava me preparando para recolhê-la. E eu falei isso para Josiel, eu falei isso para a médica dela quando ela estava em vida, que eu tinha um sentimento no meu coração de que todo esse sofrimento que a Laura estava passando era para que eu desapegasse dela, entendesse que era o momento de devolver ela para o Senhor. E isso, né, eu tive na pediatra dela em fevereiro, ela estava bem, uma consulta de rotina, eu falei isso para a pediatra. Falei, Ju, eu tenho o sentimento que eu estou me despedindo da Laura aos poucos. Porque tudo que eu faço para ela, eu dou um passo para frente e 2 para trás. Então eu sinto que eu estou perdendo a Laura. Então, todo esse período de sofrimento, esses quase 2 anos com ela adoecendo muito, muitas internações, o Senhor foi preparando o meu coração para esse momento. É claro que a gente, né, acha que está pronto, mas nunca está, né? É sempre um sofrimento foi muito maior daquilo que eu achava que eu estava preparada para lidar. Mas o Senhor ele foi me preparando ao longo desses 2 anos. E Ele foi produzindo no meu coração o desapego no sentido que eu tinha que devolver ela para o Senhor. E que eu tinha que ficar aqui, que eu não ia morrer junto com ela. Aí, se falasse comigo 2 anos atrás, eu acho que eu falava, se Laura morrer, eu vou junto. Eu não sobrevivo sem ela. Mas eu entendi que era o momento dela e que ela precisava descansar. Que o tempo dela tinha chegado e que ela tinha cumprido o propósito dela aqui na Terra. Quando eu vi aquela igreja tão cheia, a igreja aqui tão cheia, a Laura recebeu 14 coroas de flores. Por onde essa menina passou, ela impactou vidas. Desde lá o LDI, onde ela estudou, a primeira escolinha dela. A gente ouviu tanto testemunho, a gente recebeu tanto testemunho do que essa menina fez na vida das pessoas. Pessoas que queriam se suicidar, pessoas que estavam em depressão, pessoas que ela inspirou carreiras, profissões, pessoas que tiveram a vida, foi assim, eu não consigo nem descrever o tanto de testemunhos que a gente recebeu sobre o que essa menina fez na vida
de todos que puderam ter a oportunidade de conviver com ela. Então eu entendo que o propósito dela foi cumprido. Eu entendo que ela cumpriu com louvor aquilo que Deus planejou para a vida dela. E eu entendo que era o momento dela descansar, porque ela já estava sofrendo muito aqui. E que eu creio que hoje ela está bem, feliz com Jesus. É assim que nós falamos para nossas crianças. Que hoje ela está lá no céu, correndo, pulando, brincando. E que lá não tem dor, não tem sofrimento. A Isabela perguntou para mim: mamãe, e quem é que vai dar o leitinho para ela lá no céu? Eu falei: filha, lá ela não precisa mais de leitinho, não. Lá ela foi curada. Aí ela falou para mim assim: mamãe, Jesus curou ela? Eu falei: curou, filha. Curou. Agora ela está correndo e brincando lá no céu com Jesus. A gente está aqui com saudade dela, mas ela está muito bem lá no céu com Jesus. Então a gente entende. E a gente entende também que processos, eles precisam ser vividos. Assim como a gente tem o entendimento que ela está lá no céu com Jesus, a gente tem o entendimento que nós estamos num momento de luto. Que sim, é um momento da gente chorar a dor da saudade, a dor da perda. Por mais que a gente saiba, que a gente tenha paz no nosso coração, a gente entende também que é o nosso momento, que é o nosso momento de luto, é o momento que a gente precisa viver o luto, né? Eu vivi um luto quando eu perdi meu pai muito conflituoso, lá atrás. Tive depressão, tive conflitos com Deus, porque na época eu era muito imatura, eu não entendia sobre tempo, sobre propósitos, eu não entendia isso. Mas hoje eu entendo que existe tempo e existe propósito. E está tudo bem, a gente vai ficar bem. Deus está cuidando de nós, Deus é maravilhoso em todos os detalhes, inclusive na morte. E Deus, Ele está cuidando de nós. Tem nos carregado no colo. Nos dias difíceis, Ele tem nos carregado no colo, tem mandado pessoas. Então, Ele está cuidando, mesmo nesse momento, no momento difícil da nossa vida. É o momento que a gente consegue sentir Deus mais perto ainda de nós. Então, os processos são vividos e nesses processos precisam ser vividos e nesses processos Deus está cuidando de nós. Deus continua sendo bom e Ele continua cuidando de nós. Lá, Salmos, capítulo 30, versículo 5, lá a parte B, fala que o choro ele vai durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ciclos, né? Como eu falei, nós estamos vivendo no inverno, na nossa vida, é a estação do inverno na nossa vida. Dias tristes, né? Mas a gente entende que esse ciclo é um ciclo, que ele vai ter fim, que ele vai acabar. E que daqui a pouco virá outras estações na nossa vida. A gente está vivendo o inverno agora e se permitindo chorar, né? Mas daqui a pouco vai ser momento de sorrir, de novamente. Então, a gente entende esse cuidado de Deus na nossa vida e na nossa família. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nesses momentos, quando a gente entende que a gente descansa no Senhor, a gente entende, essa paz que a gente desfruta. Entenda, existe dor, sim, mas existe descanso. Por isso que a gente fala que é uma paz que excede, por isso que lá em Filipenses fala que é uma paz que excede todo o entendimento. Como é que você descansa em momentos assim, em situações assim? Porque a gente entende que existia um propósito. E que esse propósito foi cumprido. A gente entende assim. E isso nos faz descansar no Senhor. Nos faz entender os propósitos do Senhor. Reconhecer e aceitar os diferentes tempos e estações da vida. Resistir a esses ciclos pode levar à frustração, enquanto aceitar o tempo de Deus traz paz e compreensão. Lá atrás,
quando eu falei sobre o luto mal resolvido do meu pai, eu me frustrei, eu tive depressão, tomei remédio controlado 2 anos, fiquei sem dormir, porque eu não tinha esse entendimento. Hoje eu tenho esse entendimento. Talvez, né, questão da caminhada, né, com o Senhor trouxe talvez esse entendimento para o meu coração. Mas quando a gente não entende os processos, sim, a gente passa por frustração, a gente passa por depressão, a gente passa por muitas situações que poderiam ser evitadas, talvez se a gente tivesse descansado no Senhor. Já estou caminhando para o final, tá? Então, entre toda a promessa de Deus e seu cumprimento, existe um intervalo de tempo que Ele vai trabalhar mais dentro de nós do que fora de nós. Então, no nosso tempo de espera, Deus está trabalhando dentro de nós. Eu falo, né, experiência, assim, própria, o tanto que Deus mudou a nossa vida, a minha e do Josiel, né? Quando a gente fala assim, mas Deus não curou a Laura. Gente, eu nunca tive a certeza de que Deus iria curá-la. Eu sabia que Deus poderia curá-la. Essa certeza eu sempre tive, mas eu não sabia se estava nos planos dele. Mas eu posso dizer para vocês que Laura, ela trouxe cura para a minha vida, cura para a vida do Josiel. Vocês não têm ideia o tanto que essa menina impactou a nossa vida. Então, no nosso tempo de espera, no nosso processo, Deus trabalhou muito dentro de nós. Muito dentro de nós. E tanto, né, Ele trouxe muita cura para a nossa vida. A vida ela é composta por uma série de tempos e estações, todos ordenados por Deus. Precisamos reconhecer a soberania dele, vivendo com sabedoria e equilíbrio dentro dessa compreensão. Tudo tem seu tempo. Entenda, descanse e confie. É isso que é a minha mensagem para vocês hoje. Tudo tem seu tempo. Entenda, descanse e confie. E termina minha palavra com Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamento tem a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, tudo tem seu tempo. Entenda, descanse e confie. Sempre que Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu queria orar para a gente terminar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Te agradecer por essa palavra. Entendemos, Pai, que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Que o Senhor planejou para cada um aqui nessa noite. Traga esse entendimento para os nossos corações, Senhor. Nos ensine a aprender, né? Nosso tempo de espera. Nos ensine a ter paciência. Nos ensine a saber que tudo tem um propósito. Que todas as coisas caminham para o seu propósito divino, Pai. Nos ajude nessa caminhada. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes, né, ficamos abatidos. Mas nos ajude, nos sustente, Pai. A passarmos pelos ciclos, pelas estações da vida. Nos ensina, nos oriente, nos guia nos caminhos, Pai, nos nossos caminhos. Nos ensine a descansar no Senhor, Pai. Nos ensine a acreditar, nos ensine a confiar sempre em Ti. Sempre acreditar que os Teus pensamentos, eles são de paz. Os Teus pensamentos, eles são muito maiores para nós. Né? Que o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos para nos dar um futuro melhor, Pai. Nos ajude a ter esse entendimento e nos ajude a descansar no Senhor, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Pai. Te agradecemos, Pai, essa noite por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus.